E aí galera, beleza? A gente já viu a estrutura da membrana, agora a gente vai ver um pouquinho do que tem lá no citoplasma. Então a gente viu que as substâncias são difundidas da membrana plasmática para dentro da célula. Mas por que essas substâncias têm que entrar lá dentro da célula? Então a gente tem que entender, por exemplo, se a gente for ver a célula como se fosse o nosso corpo, então como a gente costuma estudar a pele, é a nossa membrana, só que é feita de gordura, como vocês já viram lá, etc. Seus órgãos internos vão fazer parte do citoplasma, ou seja, da sua pele para dentro, o que vocês têm? Vocês têm muita água e os seus órgãos internos. É a mesma coisa que a célula. Se vocês observarem a célula aqui, ó, vocês têm a pele, que é a membrana, e na parte interna dela, eu tenho a abundância de duas substâncias. A primeira é a água. A água que vocês têm lá no citoplasma é o maior componente da estrutura celular. Então a maior parte da célula é feita de água, de líquido. A segunda estrutura que a gente tem no interior da célula são as organelas. A gente tem diversas organelas. Cada uma dessas organelas vai funcionar como se fosse um órgão do seu corpo. Suas células vão fazer o mesmo princípio, tá, dos órgãos internos do corpo da gente. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho de cada uma dessas estruturas aí. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre o citoplasma é que ele é rico em água. Se a gente puder separar a água das organelas, a gente chama essa água do citoplasma de hialoplasma. Esse hialoplasma, esse líquido do citoplasma, ele também tem outro nome. Vocês podem encontrar o hialoplasma com o nome de citosol. O citosol ou hialoplasma é o nome dado à água presente no citoplasma se a gente pudesse separar a água das organelas. Então é o que a gente chama de hialoplasma ou citosol, nada mais é do que a água do citoplasma. Mergulhado nessa água do citoplasma, vocês têm as organelas. Então lá na primeira aula vocês viram cada uma das organelas e agora a gente vai ver para que elas servem. A primeira organela que a gente vai estudar são os ribossomos. Se você olhar aqui na célula, ela está cheia de pintinhas em várias partes da célula, inclusive nessas dobras aqui, onde elas ficam mais frequentes. Os ribossomos, eles têm uma relação muito importante com o retículo endoplasmático rugoso. E o retículo endoplasmático rugoso, como vocês viram anteriormente, ele leva esse nome porque ele tem os ribossomos aderidos em sua superfície. Então por que os dois têm uma relação tão próxima? Simples de entender. Lá no núcleo, eu vou ter o desprendimento do nucleolo e o RNA ribossômico do nucleolo vai formar os ribossomos, que são essas pintinhas aqui. Os ribossomos, por sua vez, vão ficar aderidos às membranas do retículo endoplasmático rugoso. Esse retículo endoplasmático rugoso, ele funciona como uma rede de canais intracelulares. Então é como se a célula pudesse se comunicar em todas as suas partes através dos retículos. Tá? Então esse retículo significa o quê? Pequenas redes, tá? Que a gente tem intracelulares. É como se fossem labirintos intracelulares. E esses labirintos, nessas redes que a gente tem internas do retículo endoplasmático rugoso, essa jogada de toalha foi boa. As partes internas dessa rede de canais, que são os retículos endoplasmáticos, eles são chamados de cisternas. Então as cisternas são essas partes internas. Então olha o que o ribossomo faz. O ribossomo, ele é importante na síntese proteica. Os ribossomos são como se fossem cozinheiros para a sua célula. O cozinheiro tem os ingredientes para fazer um bolo, por exemplo. Então esse cozinheiro está lá com farinha, ovos e leite para fazer um bolo. Eu nem sei se o bolo é feito disso, mas ele está com esses ingredientes aí. Esses ingredientes vão ser importantes porque você vai misturá-los e aí sim você vai conseguir fazer o bolo. Porém, você precisa da receita do bolo. A receita do bolo é uma estrutura que vem lá do nucleolo, também vem lá do núcleo, que é chamado de RNA mensageiro. O RNA mensageiro é a receita do bolo que o ribossomo vai fazer. Então o ribossomo está lá com seus ingredientes,
Aí vem a receita lá do núcleo, que é o vem a receita lá do núcleo, que é o RNA mensageiro. Então, o ribossomo vai ler o que o RNA mensageiro está trazendo, ele fala, ó, mistura aí os ovos, o leite, isso e tal, e aí você vai conseguir fazer esse bolo. É a mesma coisa para a gente formar proteínas. O seu ribossomo vai pegar vários aminoácidos, que são os ingredientes, aí ele vai juntar esses ingredientes, que são os aminoácidos, e juntando esses aminoácidos, eu formo novas proteínas. E é assim que o ribossomo faz o que a gente chama de síntese proteica. A partir dos aminoácidos que a gente tem na alimentação, ele forma novas proteínas. O retículo endoplasmático rugoso, que tem uma próxima relação com o ribossomo, ele vai fazer o quê? Esses canais internos do retículo endoplasmático rugoso são chamados de cisternas. As cisternas são os canais que a gente tem no interior do retículo. Olha o que o ribossomo faz. O ribossomo, ele são essas pintinhas. Ele faz a síntese proteica, ele produz novas proteínas e joga essas proteínas dentro das cisternas. E nas cisternas, essas proteínas ficam armazenadas. Então a função do retículo endoplasmático rugoso, pelo fato dele estar muito próximo dos ribossomos, ele pega todas as proteínas produzidas pelos ribossomos e armazena essas proteínas. O retículo endoplasmático liso, por sua vez, como o próprio nome diz, ele é liso, ele tem suas membranas lisas. Se o retículo endoplasmático rugoso tem esse nome pelo fato dos ribossomos estarem aderidos às suas paredes, o retículo endoplasmático liso tem esse nome porque não tem ribossomos aderidos às suas paredes. Logo, ele não está relacionado com a síntese de proteínas. Ué, se ele não está relacionado com a síntese de proteínas, qual é a função do liso? O liso é relacionado com a síntese de gorduras. Tá? Então ele é importante na síntese e produção de gordura, que é muito importante para o seu corpo. O retículo endoplasmático rugoso, como vocês viram, ele é importante na síntese proteica, né? No armazenamento de proteínas. Então eles são duas estruturas distintas, certo? Então se o liso está mais presente no fígado, que é um órgão que metaboliza gordura, o retículo endoplasmático rugoso, ele está em praticamente todas as células. O complexo de Golgi, ele também forma uma dobra membranosa, e no complexo de Golgi a gente observa essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas são chamadas de vesículas. As vesículas, elas comunicam várias partes das células. Agora vamos entender a dinâmica celular. Então todas as substâncias que tem no interior das células estão se movimentando o tempo inteiro. Enquanto o seu coração está batendo, as substâncias se mexem dentro do seu corpo. Nada está parado. O que o complexo de Golgi faz? O complexo de Golgi é importante porque ele vai pegar aquelas proteínas que foram produzidas pelos ribossomos e armazenadas no retículo endoplasmático rugoso, e o complexo de Golgi vai dar acabamento para essas proteínas. Então ele vai fazer o processamento e dar o acabamento final para essas proteínas. Ué, o que é o acabamento final? Por exemplo, ele vai adicionar gorduras, vai adicionar açúcares, as moléculas de proteína que foram produzidas pelos ribossomos. Então é muito importante que o complexo de Golgi se comunique com o retículo endoplasmático rugoso principalmente. Como que ele se comunica? Através das vesículas. Então olha como funciona. O ribossomo foi produzido pelo nucleolo. Então o nucleolo jogou o ribossomo no retículo endoplasmático rugoso. O ribossomo, por sua vez, ele fez a síntese proteica. Então o ribossomo está o tempo inteiro produzindo proteínas e jogando essas proteínas aqui nas cavidades do retículo endoplasmático rugoso, que são chamadas de cisternas. Está aparecendo aí? Nas cisternas. Essas cisternas vão armazenar essas proteínas. Porém, o desmembramento dessas membranas aqui, ó, vai formar as vesículas. Então, aquela proteína que estava aqui dentro da cisterna vai migrar para o complexo de Golgi através das vesículas. Então, essas vesículas são importantes elementos de comunicação, principalmente entre o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi. Aí essa proteína que foi formada aqui, ela fica dentro da vesícula, e essa vesícula anda até o complexo de Golgi. Aí o complexo de Golgi vai dar acabamento nessa proteína, vai adicionar substâncias
e aí ele vai formar novas vesículas. E essas vesículas podem se fundir à membrana celular e jogar aquelas proteínas que foram produzidas lá para o interstício. Então essa relação que a gente tem entre o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi é muito importante, porque uma armazena e produz as proteínas, a outra vai fazer o quê? Vai processar a proteína, né? Vai dar acabamento nela, aí vai empacotar ela aqui na vesícula e vai jogar para fora da célula. Então essa é a função do complexo de Golgi, dar acabamento final para as proteínas e jogarem elas para fora da célula. E tem algumas proteínas também que a gente precisa usar no interior da célula. Então as vesículas, elas podem andar aqui no hialoplasma e atingirem qualquer parte da célula. Tá? Então pensa que o corpo é uma coisa dinâmica. Então as vesículas a gente já viu que elas são elementos de comunicação intracelular e extracelular, se ela se fundir a membrana e for jogada para fora. As mitocôndrias. A função da mitocôndria é energizar a célula. Ela é a usina de energia da célula. Como assim a usina de energia? A mitocôndria é importante. A mitocôndria faltou lá no primeiro, né, que o animal do editor não colocou. São esses feijões aqui, que parece que tem uma cobrinha dentro dele. Tá? Esse feijãozinho aqui, ó, é a mitocôndria. Essa cobrinha que tem aí dentro é a matriz mitocondrial. Aqui dentro da matriz mitocondrial, a partir da glicose da alimentação, a gente vai produzir uma substância chamada ATP. Esse ATP é uma estrutura de alta energia. Então, toda vez que a gente utiliza o ATP, a gente consegue gerar energia para a sua célula continuar funcionando. Então, todos os órgãos da sua célula são energizados a partir da mitocôndria. É como se a mitocôndria fosse a bateria da célula. Ela está o tempo inteiro energizando sua célula, produzindo novos ATPs, e aí a gente consegue manter o funcionamento celular. A partir do momento que a gente não tem mais capacidade de produzir ATP, a sua célula não tem energia para funcionar. Então é importante que você ingira, existe essa palavra? É importante que você se alimente de glicose. Tá? E a glicose é importante na formação do ATP. Tá? Então essa é a função da mitocôndria. Energizar a célula a partir da glicose proveniente da alimentação. E também não se esqueça que vocês precisam de oxigênio para gerar o ciclo de Krebs. E é a partir do ciclo de Krebs que o ATP é formado. Tá? Então, não deixem de respirar, respirem. Quanto mais a gente respira e mais glicose a gente se alimenta, mais ATP a gente consegue gerar. E mais energia a gente tem para a célula. Quanto maior a quantidade de oxigênio e glicose, maior a síntese de ATP e maior a produção de energia pelas suas mitocôndrias. E é dessa forma que ela energiza a sua célula. Os lisossomos são parecidos com as vesículas. Eles também são sacos, e dentro desses sacos, parecidos com as vesículas, a gente tem enzimas digestivas. Os lisossomos são importantes e eles funcionam como caminhões de lixo para a célula. Então eles vão pegar tudo que for ruim para a sua célula e vão conduzir para o lado externo da célula. Para fazer isso, os lisossomos eles fazem dois processos. Um é chamado de fagocitose. A fagocitose é quando ele engloba e destrói partículas sólidas. Então partículas sólidas que são ruins para a sua célula ou foram produzidas pelo metabolismo celular vão ser englobadas por um processo chamado fagocitose. Então, a partir do momento que ela engloba, as enzimas digestivas destroem essas substâncias. Se a substância que for englobada for líquida, o processo é chamado de pinocitose. E isso que foi fagocitado ou pinocitado pelos lisossomos vão ser conduzidos também até a membrana celular, aí a membrana celular abre e vai jogar aquilo para fora da célula. Então o lisossomo ele funciona como um verdadeiro caminhão de lixo para suas células, levando tudo que é porcaria para fora dela. Os centríolos. Os centríolos são esse par de... eu ia falar par de chifres. Os centríolos são pares de microtúbulos importantíssimos na hora da divisão celular. Ou seja, quando sua célula vai entrar em mitose, ela precisa deixar a mesma quantidade de cromossomos que a célula mãe tem, ela precisa deixar para as células filhas.
Então, o que os centríolos fazem? Eles vão cortar o seu núcleo ao meio, dando o mesmo número de cromossomos para as duas células filhas. Quando você separa o núcleo ao meio, eu vou ter 46 cromossomos para uma célula filha e 46 cromossomos para outra célula filha. Ou seja, são duas células filhas idênticas à célula mãe, porque os centríolos têm a capacidade de separar os seus cromossomos ao meio durante o processo de mitose. Uma outra estrutura que a gente tem também lá no citoplasma são uma outra estrutura importante que a gente tem no citoplasma também, e aí a gente vai ter que lembrar aqui do começo, do hialoplasma ou do citosol. Vocês sabem que o hialoplasma ou citosol é a água do citoplasma, sim? Sim? Sim. Muito bem. Esse hialoplasma, ele deixa a célula molenga. A célula é mole. Então, se você pegar uma célula humana, a maior parte dela é formada por líquido, por água. Então, se ela é formada na sua maior parte por água, ela é molenga. Ela é toda mole. Para deixar a célula no seu formato, armada e mais rígida, a sua célula tem o que é chamado de citoesqueleto. O citoesqueleto é importante porque ele vai pegar essa célula que é mole e vai armar. E vai deixar a célula com o seu formato. Então, cada célula do corpo tem um formato. O formato de cada célula do corpo é determinado pelo citoesqueleto, por essa rede de microtúbulos e microfilamentos internos da célula que vão deixar ela armada. Então ele chama citoesqueleto porque é como se a célula tivesse ossos, tivessem ferros dentro dela que vão deixar ela armada. Então, se eu tenho uma célula redonda, o formato do meu citoesqueleto é arredondado. Se eu tenho uma célula quadrada, o formato do meu citoesqueleto é todo quadrado. Se eu tenho uma célula hexagonal, o formato dele é hexagonal. Uma célula em forma de estrela, como o neurônio, por exemplo. Então, cada célula que a gente tem no corpo, ela vai ter um formato determinado pelo seu citoesqueleto. Tá? É uma citoarquitetura, é como se fosse uma rede de pilares no interior da célula, e essa rede de pilares vai deixar a sua célula armada. Aquela coisa que é toda molenga vai se tornar armada. Tá? Então essa é a função do citoesqueleto também presente lá no citoplasma. Se você gostou dessa aula, se te ajudou, não se esquece, dá um like aqui, adiciona nos favoritos, se inscreve no canal, que isso vai ajudar a divulgar a nossa mensagem. Beleza? Um abraço, galera, e até a próxima.